e a gente vai falar um pouco sobre a transformação da sociedade. O que eu vejo como impacto da transformação da sociedade para o fazer docente? Primeiro, a gente observa nos últimos anos um crescimento do posicionamento político das pessoas em relação a tudo, né? Eu entendo e vejo isso com muito bons olhos. A gente pode em algum momento achar que isso é ruim, porque agora os ânimos estão acirrados e a gente tem uma divisão, né, na sociedade em relação a isso, mas a verdade é que durante muito tempo a nossa sociedade se manteve calada, apática, né, sem se inteirar sobre os assuntos, fazendo com que o vazio de poder fosse exercido, né, por pessoas que faziam o que bem entendiam. Agora, né, com a movimentação e a distribuição de informações pela internet, a gente vê de uma maneira o empoderamento das pessoas de todas as camadas para elas se manifestarem, né, politicamente em relação aos seus vieses, né, ideológicos, sejam como for. Esse é um aspecto positivo. Outra coisa, as pessoas estão começando a questionar, né, fatos que eram dados como absolutos. E isso também eu acho positivo. Obviamente que atrelado a isso tem os aspectos negativos que a gente pode observar, né? No caso do acirramento da discussão política, quando as pessoas têm os ânimos acirrados, não ouvem e querem impor o que elas pensam, aí sim a gente tem um aspecto negativo dessa transformação da sociedade. Só que é essa sociedade que a gente está vivendo. Então você, enquanto docente que atua nesta sociedade, que é a sociedade brasileira, você não pode imaginar que você vai trabalhar para a sociedade dos seus sonhos. Você vai ter que lidar para a sociedade que está aí. E essa sociedade, de fato, apresenta várias questões que são sensíveis. Você pode, sim, sem dúvida nenhuma, trabalhar e buscar a transformação da sociedade no intuito daquilo que você considera a melhor opção, né, para a sociedade. No entanto, você tem que lidar, né, com a realidade. E aí uma questão também muito pessoal. A minha questão como educador, como eu vejo a importância da educação, nós temos que dar subsídios para que os estudantes tomem as suas próprias decisões, sejam elas decisões de cunho político, sejam elas decisões do ponto de vista pessoal, de investimentos, enfim, de como elas vão cuidar das suas próprias vidas. Eu acho que isso é um ponto que é marcante para mim. A gente tem a possibilidade de mostrar caminhos, no intuito de não dar peso a determinados valores, porque no momento que a gente dá peso a determinados valores, ao invés de ter uma educação libertadora, nós vamos ter uma educação que vai estar prendendo, escravizando a uma determinada linha ideológica, né? Seja ela qual for, né? Eu acho que a gente tem que ter a mente aberta para isso. Então essa transformação da sociedade, ela deve aparecer de alguma maneira na nossa transformação enquanto professor. Como que a gente lida com isso? Em que sentido? Muitas vezes vai surgir no ambiente da sala de aula, por exemplo, posicionamentos políticos extremados e de lados opostos. Nesse momento, como o professor, né, que quer gerar um valor para a sociedade, ele deve atuar. É muito difícil você imaginar que um professor, nesse caso, deva tomar partido de um dos lados, né? E pelo contrário ali, eu acho que ele tem que se posicionar no sentido de estimular a escuta, de modo que cada lado ouça os argumentos do outro, né? Que tenha, né, uma discussão pautada no respeito, pautada na lógica, nos argumentos. Eu acho que este é um trabalho muito importante para o docente neste momento de transformação da sociedade. A sociedade toda foi transformada e a escola, por fazer parte dessa sociedade, ela está
tendo esse movimento de transformação. Esse movimento de transformação da escola, ele é um movimento extrínseco, né? Não parte da escola. Muitas vezes a gente imagina que a educação ela é transformadora, mas ela é transformada também pela dinâmica da escola. Há aquelas imagens, aquelas chargezinhas, por exemplo, que a gente costuma ver nas redes sociais, em que normalmente aparece assim, na década de 50, quando os pais recebem o boletim do filho, viram para o filho e apontam, o que é isso? Né? E aí, passado alguns anos, lá nos anos 2000, né, os pais pegam o boletim e, em vez de olhar para o filho e perguntar o que é isso, chega para o professor e fala assim, o que é isso? Né? O que está acontecendo aí? Né? Por que essa charge ela mostra? Ela mostra uma transformação da sociedade. Ela mostra uma transformação dos valores que estão ali dados. Ela mostra que a forma de ser docente da década de 50 é completamente diferente da forma de ser docente dos anos 2000, dos anos 2010, dos anos 2020, do momento que a gente está vivendo agora. Há uma transição, os valores da sociedade mudam. E mudam porque a sociedade está em constante transformação. A gente vai vendo empresas, por exemplo, surgindo, empresas falindo, governos, né, de uma linha ideológica assumindo, outros de outra linha ideológica assumindo. Isso tudo vai transformando completamente a sociedade. Vai mudando. Algumas mudanças elas são micro mudanças, né? Elas vão mudando do ponto de vista muito pontual. Então, desde uma mudança, por exemplo, que ocorreu no Rio de Janeiro, foi a mudança das linhas de ônibus. É uma mudança simples ali, mas ela gera um impacto na dinâmica de todas as pessoas. O trajeto que as pessoas faziam foi diferenciado. À medida que você, por exemplo, fecha determinadas ruas, derruba, né, no caso do Rio de Janeiro também, né, você derrubou ali o viaduto da Perimetral, você gerou uma dinâmica toda. Então são dinâmicas aí, são micro mudanças que acabam impactando na dinâmica de todos. E isso é um ponto crucial aí para a gente imaginar. Então essa transformação docente, ela tem de fato alguns elementos que são extrínsecos. E como você, né, se prepara para isso? Né? Você tem que estar atento, porque se você ficar com aquela mentalidade de que as coisas sempre foram de um jeito e tem que continuar sendo daquele jeito, você não está adaptado, não está preparado para lidar com a educação digamos, do futuro, né? Até mesmo do presente. Você não está preparado para isso. Você tem que estar atento a todas as transformações possíveis que estão por vir. Então, ser um professor em constante transformação, gerar uma transformação docente para de fato ser alguém que seja valorizado, reconhecido pelo trabalho, passa por compreender essa grande transformação da sociedade e atuar de forma deliberada para evitar conflitos, mitigar pontos de estresse e, sem dúvida nenhuma, a gente tem que, para isso, estar preparado, né? Preparado tecnicamente, preparado psicologicamente para lidar com esses desafios, tá bom?